Salve, salve galera, sejam muitíssimo bem-vindos ao canal Música Café, eu sou o Antenor e hoje eu vou te contar o que eu achei do BQE-YZ Winter, que é um fone intra-auricular híbrido que custa cerca de $240 e, como muitos fones mais sofisticados da marca, traz em sua configuração um falante piezoelétrico, só que dessa vez implementado de uma forma um pouquinho diferente, fazendo o papel de um driver de condução óssea, ou seja, ele faz a estrutura do fone vibrar e transmitir essas ondas através dos ossos do seu crânio até o seu ouvido interno. Muito legal, né? E o que eu mais gostei nele é que ele tem a construção bem robusta e muito caprichada, ele também tem uma sonoridade equilibrada e normalmente bem agradável, ele também tem uma ótima reprodução de médios, igual eu vou falar lá na frente. O que eu menos gostei nele é que o fit pode ser um pouquinho raso ali, portanto um pouco seletivo, e o isolamento dele também, pelo menos para mim, não foi dos melhores. O Winter é um excelente exemplo de unboxing eficaz e eficiente, né? Ele vem com esse sleeve aqui que eu já tirei, que foi foda de tirar a primeira vez. E ele vem com essa caixinha magnética também, aqui tá vendo? Tem essas pads magnéticas, então a caixinha fica bem fechada. Tem um certo luxo, né? Um fone um pouco mais caro. O fone já removido aqui, claro. Mas os acessórios são muito bons. Ele vem com esse par de ponteiras de espuma numa caixinha marota. E aqui dentro a gente tem as demais ponteiras que tem esses dois conjuntos aqui que são os conjuntos melhorzinhos, assim, com silicone melhor e tal, né? Que são ditas de referência de atmosfera, tamanho pequeno, médio e grande. E aqui também a gente tem um conjunto de ponteirinhas mais ordinárias, também 3 tamanhos, né? Pequeno, médio e grande. E uma case que eu gosto, não é das mais luxuosas, eu acho que nessa faixa de preço poderia ser uma case um pouquinho mais bacaninha, mas de qualquer forma é útil, tem um tamanho bom, gostei também dela, sabe? Cabe o fone muito bem, você consegue pôr tipo um DACzinho aqui também, portátil. E vamos lá para o fone, o cabo. O cabo dele é muito bom, tá? Todos os cabos da BQE-YZ eu gostei até hoje, são cabos leves, robustos, sabe, bonitos. Você vê que eles têm um trançado muito bem feito, não é embolento, sabe? É um cabo legal, gosto de usar esse tipo de cabo. E o fone tem essa construção toda em metal, tá vendo? Deixa eu tirar a ponteira aqui. Ele tem essa construção toda em metal, como vocês podem ver aí, com esses detalhes, né? Essa pintura que é tipo um turquesa, bem bonita também. Não pega muito dedão e tal, bem feitinho no geral. Conexão 2-pin 0,78mm, que eu achei bem sólida e estável, tá? O bocal em metal, só uma questão é que o bocal dele é um pouquinho curto, digamos assim. Então não é um fone que você consegue uma inserção tão boa, principalmente com as ponteiras que vieram com ele. Então talvez testar outros conjuntos de ponteiras seja interessante. E ele tem essa paradinha aqui, que eu não sei se tem a ver com o esquema de bone conduction dele, mas ele tem tipo 3 furinhos aí, tá vendo? Que é diferente, nunca tinha visto isso em nenhum outro fone, mas no geral ele é muito bem feito e eu achei o unboxing dele realmente muito eficiente. Ele consegue trazer bastante coisa numa caixinha bem resumida e que é de certa forma coerente com o patamar de preço que ele está. O Winter é um fone super eficiente e nada seletivo, ele tem 113 dB por miliwatt, ou seja, toca de qualquer coisa, até de uma batata, e ele tem 38 ohms, então ele não vai ter problemas ali de descasamento de impedância com fontes. Então assim, celularzinho simples ele está tocando legal, donglezinho simples está tocando legal, DAP mais simples, de boa. Toca muito bem. E como eu falei anteriormente, ele apesar de ter um design ali legal assim para servir no ouvido de forma bem confortável, eu achei que ele é um pouquinho raso, sabe? O ajuste dele, tal qual o BQE-YZ Topaz, um pouquinho raso ali, não fica tão bom. Aí você tem que escolher a ponteira certa, sabe? As ponteiras que vem no kit, apesar de boas, eu não achei que deram um ajuste legal para mim. E o isolamento dele, para mim, com essas ponteiras que vieram no kit, ficaram ali 2, 2,5, numa escala de 1 a 5, que é um isolamento médio ruim. Só que usando uma ponteira um pouquinho mais sofisticada, tipo uma Shelastec, acabou dando um ajuste um pouco melhor para mim, deu uma vedação mais legal também, que eu daria uma nota ali 3, que já é médio bom, até bom. E também tem aquele lance do ajuste mais firme. Com as ponteiras que vieram nele, não teve um ajuste tão legal assim, sabe? Aquele fone que, se você mexer muito, ele acaba deslocando o lugar ali e não ficou tão legal. Como a Shelastec, por exemplo, já ficou mais legal, além desse isolamento melhor, ficou bem mais firme ali, bem no lugar. E o cabo dele é de boa qualidade, apesar de ser bastante robusto ali, bonitão, bem feito. Não me incomodou, não é pesado, é um cabo bom de usar. Bora lá então falar do som do Winter e se esse driver de condução óssea é o bichão mesmo. Mas antes disso, eu humildemente mendigo vosso like e caso ainda não seja inscrito, se inscreve que é de grátis, vocês fortalecem, ajudam muito o canalzinho pequeno aqui. E o Winter, apesar de o nome sugerir o contrário, porque no inverno faz o quê? Normalmente faz frio, né? Só que o Winter é um fone de sonoridade levemente aquecido e agradável, coisa que está no DNA de todos os BQE-YZ que eu já pude ouvir, e ele então tá longe de ser frio, mas em relação aos outros BQE-YZ que eu já escutei, ele é o mais frio entre eles, ou poderia dizer o menos
quente, talvez. E possivelmente daí veio seu nome de batismo com o nome da estação mais fria do ano, só que não vai achando que ele é um fone frio ou analítico, nada disso. E para mim a parada maneira do Inter é que ele consegue aliar médios aquecidos com uma boa sensação de presença e de forma suave, só que sem falta definição, sabe? Prevalecendo o que eu acho que dá para chamar de musicalidade. Só que é diferente de como acontece, por exemplo, no Topaz, que já tá de um lado ali bastante relaxado, que não mostra boa definição, nada de resolução, e o Inter já consegue mostrar timbres de forma doce, mais suave, e ainda manter um nível legal de definição. E realmente não tem como saber se isso é obra desse falante dele de condução óssea, só que eu achei que ele tá num excelente meio termo nesse aspecto, sabe? Daquele fone que tá pronto para agradar geral. E eu achei que ele manda particularmente bem com vozes, com uma apresentação mais próxima, mas com bastante presença, sabe? Aquela sensação da voz tá ali mesmo, e ao mesmo tempo que ele tem timbres doces e consegue um nível bom de definição. E para exemplificar aqui, eu vou deixar para vocês hoje o álbum Blindfoller do duo Watch House, que é uma banda que antigamente era conhecida como Mandolin Orange, e aí eles mudaram o nome acho que em 2021 ou 2022, e nas músicas desse álbum sempre tem um belo duo da Emily Frantz com o Andrew Marlin, seja nas vozes ali, seja com seus instrumentos, normalmente violões, mandolins e o violino tocado daquele estilo country americano, sabe? E o Inter mostra primeiramente essas vozes em dueto, quando eles estão cantando juntos ali, de forma bem definida, realmente conseguindo destacar ali uma voz da outra e ainda assim conservando a suavidade e a doçura no timbre delas. E junto a isso também o timbre dos instrumentos é muito bem reproduzido e bem gostoso de ouvir, mas sem perder a definição, entendeu? E nesse álbum também é perceptível que o Inter mostra uma separação de instrumentos e vozes com bons recortes, mas de uma forma bem natural, sabe? Porém, ele não é um fone muito detalhado, um quesito que para mim ele tá atrás de fones no mesmo nível de preço. E agora falando de graves, o Inter é de longe o fone com a melhor apresentação de graves entre todos os BKYZ que eu já testei, com mais velocidade, mais resolução, só que não é nada espetacular não, tá? Dentro da linha relaxada de fones da BKYZ, ele se destaca por ser mais rápido, com mais resolução do que os outros da linha, tipo o Spring 2 ou o Topaz. Sendo que dentro do equilíbrio tonal dele, ele tem graves um pouquinho para frente, com médios graves em destaque, o que eu acho que acaba trazendo esse calorzinho para a sonoridade dele e dá uma massa legal. Então dá para esperar aqui graves com bom peso, boa textura para quem não curte aqueles graves muito secos, sabe, muito desidratados, só que fica um alerta para os bassheads, ele tá longe de ser um deles. E por fim, a apresentação de agudos do Inter se destaca pela ótima sensação de arejamento, traz aquela percepção muito legal de separação de instrumentos e uma certa percepção de altura ali, sabe, como se tivesse uma altura naquela ilusão que ele cria, mas eu esperava um pouco mais de brilho nele, pelo que eu tinha ouvido falar, mas para mim ele definitivamente não soou brilhante e pro meu gosto eu até adicionaria ali uma pitadinha a mais de tompeiro no brilho, mas de qualquer forma são agudos perfeitamente coerentes e muito bem equilibrados. Bora então para as comparações. Eu pude comparar o Inter com o Kiwi Ears Orchestra, que eu avaliei no canal há não muito tempo. Eu acho que o kit dos dois são decentes e bons, com o Inter feito em metal e o Orchestra feito em resina, ambos em boas cases, cabos legais, sabe, com o Inter vindo ali com um conjunto um pouquinho mais luxuoso e sofisticado. E no quadro geral, o Inter tem uma sonoridade um pouquinho mais aquecida que o Orchestra. E a principal diferença entre eles, para mim, está na maneira de mostrar médios, sendo que o Orchestra tem uma apresentação com mais definição, junto com uma sensação maior de presença ali, sobretudo com vozes, e tem uma abertura um pouco maior também. E, além disso, o Orchestra tem um pouquinho mais de brilho, junto com uma resolução maior do que o Inter, resultando numa sonoridade que para mim é mais limpinha, sabe? E ambos têm quantidades parecidas de graves, só que o Inter tem mais chão e também tem mais preenchimento ali, sabe? Tem uma massa a mais ali. Sendo que os do Orquestra são mais secões, meio sem impacto ali, com uma resolução um pouco melhor do que do Inter. Bom, gente, bora então para a conclusão. Eu gostei bastante do BKYZ, o Inter. Eu acho, assim, até hoje os fones que eu escutei da BKYZ, todos eles são bem interessantes, são fones quentes, sabe? Convidativos, musicais, gostosos de escutar. E o Inter, dentro dessa linhagem, é o mais técnico de todos. Mas ele não é tão técnico assim frente a outros fones do mesmo patamar de preço, sabe? Então, primeiramente, eu acho ele um pouco caro por essa parte técnica que ele entrega. Por outro lado, ele é um fone que, assim, tem um kit legal, é bem construído e tem essa sonoridade que consegue aliar muito bem um calor muito agradável, uma musicalidade muito agradável, sem perder certas coisas, sem perder uma definição legal de médio, sem perder um arejamento, sabe, mantendo uma transparência muito boa. Então, ele é um excelente meio termo. E falando exclusivamente da sonoridade, eu gostei bastante. É um fone que definitivamente dá para escutar, dá para ser muito feliz com ele. Só que depende muito do que você está buscando sempre.
Primeiro, ele não é um fone muito detalhado, sabe? Eu não achei que ele tem uma riqueza de detalhes, uma resolução muito grande. Ele não é um fone também capaz de uma espacialidade assim superior, sabe? Com um posicionamento de instrumentos muito preciso e tal, apesar de ser bom também. E para ser muito franco com vocês, eu fico um pouco dividido em recomendá-lo ou não, sabe? Eu acho que tem que levar em conta tudo que eu falei aqui, mas eu acho que no patamar de preço dele, pelo menos para o meu gosto, tem fones que superam o que o Orquestra que eu comparei aqui é um exemplo disso. Mas como sempre, gente, tudo depende do seu gosto e para mim ele é um fone muito interessante para escutar de tudo, mas particularmente bom para ouvir jazz, ficou muito legal nele. Música acústica também fica muito legal, uns gênerozinhos de folk, aquele rockzinho mais leve, ficou assim, aquela coisa muito agradável, muito boa de ouvir nele, sabe? Música mais vocal e tal. Então ele é um fone muito musical, muito bom, mas tudo depende do que você aí está procurando. O Inter foi enviado pela própria BQYZ, que não pediu para falar bem ou mal, somente me mandou o fone para eu fazer um review aqui com as minhas sinceras opiniões. Muito obrigado, BQYZ. Então é isso, gente. Essa foi minha visão sobre o BQYZ, o Inter. Quem curtiu, deixa o joinha. Quem está gostando do trabalho, considera se inscrever aqui embaixo no canal. Até o próximo vídeo. Um abração e valeu!